que tem que acontecer para que as pessoas elas possam conhecer a Deus dessa forma? Nós vamos explicar aqui para você. Por isso que quando acontece alguma situação em meio a lutas ou dificuldades que nós vivemos e nos deparamos com algumas lutas no qual muitos desanimam no meio do caminho, muitos não conseguem vencer, se frustra, se decepciona, ou então se vitimiza, colocando a culpa em outra pessoa pela sua derrota. Então é onde você começa a entender que você não conhece a Deus, porque de maneira nenhuma Deus ele vai te lançar fora e ele vai fazer com que você perca as tuas batalhas, porque as nossas batalhas são as batalhas também de Deus. Se você vence, Deus vence. Se você perde, Deus perde. Só que a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu. Então, se Deus nunca perdeu, nós também não vamos perder. Amém? Nós não podemos perder essa batalha. Então, por isso a importância de você conhecer a Deus por completo, no todo. Entende, gente? De uma forma plena, total. Por isso que quando Jó, diante da maior dificuldade da sua vida, da maior luta, Jó, ele disse: pois eu agora te conheço. Pois eu agora te conheço. Porque Jó confessou diante de Deus que nunca o conhecera, porque ele apenas tinha conhecimento de Deus, apenas de quê? De ouvir falar. E às vezes, por você ouvir falar, você ouve que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é Deus do impossível, Deus do ouro e da prata, que Deus é isso e aquilo, e você tem essa percepção, ou se convence, acha que conhece a Deus, e acha que as vitórias que Deus tem junto conosco é de uma maneira banal, ou seja, rasa, simples, e não é. Não é. Porque nós temos que ter domínio próprio, entendimento, discernimento, compreensão de tudo aquilo que está acontecendo em volta, ter uma percepção muito grande das coisas que acontecem com a gente, e às vezes nós não temos, falta de sabedoria, falta de direção. Aí você vem de peito aberto para a luta, para a guerra, e esquece de colocar o capacete da salvação, o escudo da fé. Você acha que tem fé, e você parte para cima, e você se arrebenta. Eu vou te mostrar aqui dentro da palavra de Deus, o que o apóstolo Pedro, ele fala a respeito da gente conhecer a Deus num todo. Porque Deus já tem nos dado tudo que nós precisamos. Tudo que você precisa, que eu preciso, Deus, ele já tem nos dado. Por isso, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: tudo o que precisamos para viver e servir a Deus nos tem sido dado pelo seu poder divino, devido ao conhecimento que temos daquele que nos chamou para a sua própria glória e bondade. Por intermédio dessa sua glória e bondade, ele nos tem dado aquelas grandes e preciosas bênçãos que ele mesmo nos prometeu, para que por elas vocês se tornem como o próprio Deus. Que bênção é essa que nos tornam o próprio Deus? Que bênção é essa? Que promessa é essa? É o Espírito Santo, a promessa de Deus. E ele diz assim: assim podemos escapar da ruína espiritual que existe no mundo por causa dos maus desejos do homem. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade e não permite que a gente tome decisões erradas.
que nos guie por caminhos errados. Por isso que a Bíblia fala o quê? Que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Então é o Espírito Santo que mostra para a gente, porque o Espírito Santo é para isso, para nos guiar, para nos conduzir. E uma vez fazendo isso, você vai perceber que o que você está fazendo é errado, que o que você está fazendo é imoral, é incorreto, é injusto. Então, de maneira nenhuma, você vai querer fazer. Por mais que você viva num mundo que, culturalmente falando, permita que você viva dessa forma, ou que você tem que viver desse jeito. Ou você vive igual ao mundo, ou você vive igual à vontade de Deus. Não tem como você negociar os teus princípios. Não tem como você ficar abrindo concessões para um dia você não. Deus sabe que isso daqui eu só estou fazendo hoje. Amanhã eu não vou fazer mais. Eu vou mentir. Deus sabe que eu estou mentindo aqui. É por uma boa causa que eu estou mentindo. Uma boa causa. E Deus sabe disso. Aí você vai lá e mente. Então você está agindo conforme o mundo, não conforme a vontade de Deus. E você vai vivendo na igreja, passa-se um tempo, 2 tempos, e com isso, consequentemente, você se torna um evangelista, um obreiro, um diácono, um pastor, um bispo, seja lá quem for. E nessa toada que você vai, e por você estar alcançando dentro da hierarquia da igreja algum cargo, você acha que isso já é o suficiente para mostrar a tua comunhão com Deus, como se o cargo da igreja, dentro da hierarquia da igreja, mostrasse quem você é para Deus, definindo quem você é para Deus. E não é assim. Não é desse jeito. Por isso que ele diz assim no versículo 5: por isso mesmo, esforcem-se para associar a vida virtuosa com fé que vocês têm. Com a vida virtuosa, associe o conhecimento. Então ele diz: esforcem-se para que vocês possam associar, unir a vida virtuosa que você tem à tua fé, a vida virtuosa que você tem e o conhecimento. Então busque conhecer, busque cada vez mais conhecer a Deus. Por isso que Jó falou: eu apenas te conheço apenas de ouvir falar. Por isso que Jó falou isso. Porque quando ele viu de fato o que estava acontecendo com ele, dentro da condição que ele estava vivendo, tudo que ele tinha sido embora se perdendo, e quando ele caiu em si, ele viu que a coisa mais preciosa que ele tinha, de verdade, era Deus. E foi ali, no fundo do poço, na situação mais extrema da vida de Jó, que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Amém, pessoal? E é assim que acontece com a gente também. Por isso que conhecer Deus completamente nos dá essa percepção de ser isso daqui. Aí ele diz no versículo 6: com conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a paciência. Com a paciência, a devoção a Deus. Com a devoção a Deus, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Pois se vocês tiverem estas qualidades e deixarem que elas se desenvolvam, olha só, então quer dizer o quê? Que a paciência, como aqui está dizendo, o domínio próprio, o conhecimento, a devoção a Deus, a fraternidade, o amor, tem que ser o quê? Tem que ser desenvolvida. Ela tem que se expandir, se externar, porque é algo de dentro para fora. É você fazer com que isso você venha colocar em prática, não apenas ficar falando, mas colocar em prática isso na tua vida.
E ele diz: pois se vocês tiverem estas qualidades e deixarem que elas desenvolvam, isso fará que sejam úteis e produtivos, chegando a ter um conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nos dá o conhecimento completo é a gente expandir essas virtudes que Deus se agrada: o amor, o domínio próprio, a paciência. E nem todo mundo tem. E ele diz assim: mas aquele que não possui esta qualidade é cego. Aqueles que não possuem essa qualidade é o quê? É cego, vendo só o que está perto. Ele se esqueceu de que foi purificado dos pecados que cometeu no passado. Ou seja, ele diz que aquele que não tem essas qualidades não tem o Espírito de Deus. É um cego, porque nem reconhece o que Cristo fez por ele na cruz. Ou seja, é a pessoa ingrata. E finalizando, ele fala: portanto, irmãos, procurem com dedicação cada vez maior mostrar que foram realmente chamados e escolhidos, porquanto, agindo assim, vocês nunca tropeçarão. Amém, gente? É isso. Veja que não há um segredo, é aberto. Mas se a pessoa ela não se dedica, ela não se esforça, como aqui está dizendo no versículo 5, esforcem-se para associar a vida virtuosa com fé que vocês têm, com a vida virtuosa associe ao conhecimento. Então busque conhecer. O que te impede de conhecer a Deus? É isso que nós temos que fazer, pessoal. Você sabe que as pessoas ignorantes, a pior coisa que tem é pessoa ignorante. Pessoas ignorantes, que não têm conhecimento. Porque a política mostra muito o que é o povo. Então a política mostra, né? Um rapaz vestido de vermelho e com um boné do Sem Terra pegou um celular e fez entrevista com o pessoal lá do Sem Terra, estava fazendo manifestação. Aí perguntando para ele: tá aqui dizendo aqui, quem disse isso daqui? Aí falou lá, a asneira, foi o Lula ou foi o Bolsonaro? Aí o fulano: só pode ser o Bolsonaro. Ele falou: não, foi o Lula. Quem falou isso aqui, isso? Foi o Lula ou o Bolsonaro? Ele: com certeza o Bolsonaro. Não, foi o Lula. Aí depois de falar umas 10 asneiras que o Lula falou, no qual eles pensam que é o Bolsonaro, ele falou: e agora? Você continuaria votando no Lula? Sim, com certeza. Isso se chama o quê? Ignorância. A pessoa está tão acostumada a ouvir mentira, que para ela mentira já é uma verdade. Ela não consegue definir o que é certo e o que é o quê? Para ela é certo ou errado aquilo que ela quer, não o que é. É como dar um exemplo: você não gosta da tua vizinha e você soube arrombar a casa da frente e a tua vizinha já tinha fama de ladrão. Aí vão falar tal, aquela coisa toda, e não foi ela. As câmeras mostram que ela ficou em casa, ela não saiu. Mas tem gente acusando ela. E você, por não gostar dela, o que você vai falar? Duvido que não foi ela. Aquela ali, duvido que ela é esperta toda a vida. Ela dá jeito até na câmera. E de repente não foi ela. Mas a tua ideia, você vê, ideologia, tá vendo? Você tem isso como algo dentro. As pessoas podem chegar, não foi, mas você fala: não, foi. E você não tem nem certeza, mas você diz que foi. Entende agora? Isso é o quê? Injustiça. É injustiça. Deus não se agrada disso. Então é para que você possa entender. Eu estou falando aqui algo para você, porque o que nós estamos falando é aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é moral diante de Deus. Mas mesmo assim as pessoas escolhem aquilo que é errado. Sabe que faz mal cheirar,
fumar, beber, mas estão cheirando, estão bebendo e estão fumando. Não é verdade? É isso. E aí, pastor, o que tem que fazer para poder mudar isso? O que eu posso fazer para mim mudar? Porque eu não bebo, graças a Deus, não fumo nem cheiro. Mas talvez você não conheça a Deus de fato. No total, vou dizer uma coisa para você. Eu também achava. Teve uma época da minha vida que eu achava que eu conhecia a Deus porque eu via coisas acontecendo através de mim e falava, poxa, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Só que eu vi outras pessoas também fazendo, tão maior do que eu, e essa pessoa estava em pecado, fazendo coisa errada. Aí eu, mas como? Aí você fica pensando. Por isso que na Bíblia fala o quê? Que muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz isso e aquilo. E que o próprio Senhor Jesus fala para essa pessoa? Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Ou seja, pior do que não conhecer a Deus é achar que conhece. É a gente achar que conhece. Eu achava. Jó, da mesma forma, ele falou a mesma coisa. Eu pensava que te conhecia, mas apenas de ouvir falar. Conhecia Deus apenas de ouvir falar. Então, busque conhecer Deus completamente. Busque esse domínio próprio. Busque a paciência, o amor, a fraternidade, a comunhão com Deus. É o que a gente tem que buscar, pessoal. Não tem outra. Não tem outra. Sabe? Não tem outra. É isso que a gente tem que fazer. Dar essa prioridade a Deus em nossas vidas.